Fala moçada, beleza? Tudo na paz? Estou aqui para mais um vídeo, dando continuidade à nossa aula de Sociologia sobre o Estado, o poder, a política, a sociedade civil organizada, sobre os direitos e a cidadania, aquela sequência de aulas que eu já havia mencionado para vocês. E hoje, dando continuidade à última aula, que foi a burocratização estatal na visão do Max Weber, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os limites do aparelho burocrático para o Estado. Bom, vamos entender o contexto histórico dessa burocracia estatal. A burocracia estatal moderna, surgida com o neocolonialismo do século XIX, a famosa Conferência de Berlim, ou a nova colonização da África no finalzinho do século XIX, enfrentou muitos empecilhos por parte das grandes potências, principalmente no que tangia a administração dessas novas colônias da África e da Ásia. Era necessário, então, que os países europeus criassem um modelo burocrático para administrar essas novas terras. Essas novas terras representavam, entre outras coisas, mercados consumidores. Representavam também matéria-prima. Os estados deveriam estruturar-se para buscar novos consumidores, haja vista a sua vinculação a essa nova fase capitalista. Nós já vimos que entre os séculos XVIII e XIX estava acontecendo pelo mundo a Revolução Industrial e precisava, já que estava acontecendo a produção em série, era necessário que tivesse novos mercados consumidores. O setor privado também foi beneficiado nessa nova fase, porque o Estado se atuando, o setor privado ele se aproveitou desse modelo do Estado para enxugar gastos, otimizar recursos, com funcionários especializados e eficientes. É muito interessante para qualquer setor econômico, seja ele privado, seja público, que o funcionário seja especializado, faça muitos cursos, seja bastante eficiente. Isso diminui gastos, potencializa os lucros, otimiza os lucros e ajuda muito no setor econômico. Pessoal, isso aqui é um ponto muito importante, a questão dos funcionários públicos. Eles são absurdamente, presta atenção nesse adjetivo, absurdamente essenciais para a máquina burocrática. Eles são escolhidos por concurso, pelo menos em um Estado eficiente, em um Estado verdadeiramente democrático, existe aí a estabilidade para o funcionário público. Quando eles ingressam na carreira, eles permanecem na máquina burocrática durante muito tempo. Eles vão se especializando naquela máquina burocrática. E os funcionários públicos, pessoal, eles são indiferentes de governo. A responsabilidade dele é com o Estado, é com a máquina pública e não com o governo. Agora, tem a questão das influências políticas, tem a questão da síndrome do pequeno poder, que alguns funcionários públicos acabam experimentando pelo fato de já estar há muito tempo no cargo. Como eles estão há muito tempo, eles se especializam tanto, que parece que o mundo gira ao redor dele quando se trata daquele determinado assunto. Isso é um problema que pode acabar atrapalhando o desenvolvimento do Estado e também a vida do cidadão. A inexistência de qualquer flexibilidade e o rigor na correta realização no ritual de preenchimento de formulário acaba por tornar a burocracia um transtorno para o homem comum. Então, pessoal, a burocracia é igual a gordura para o corpo humano. Apesar de ser necessário, o excesso da burocracia, o excesso de expedientes burocráticos, eles acabam atrapalhando o andamento do Estado. Ele acaba atrapalhando a garantia dos direitos aos cidadãos. Agora, nisso há também uma contradição, porque a democracia é um regime político que é entendido pelo fato de ser descentralizador, ou seja, um poder do povo para o povo, representado pelo povo. Agora, o aparelho burocrático, rígido e centralizador, ele é controlador, ele é hierárquico, ele é baseado em poucas pessoas que dominam aquele sistema. Outro
aspecto bastante importante para a gente analisar, né, é a convivência entre os políticos, ou seja, os representantes eleitos, aqueles que estão no governo, e os funcionários públicos de carreira. Essa convivência ela pode se tornar temerosa para o aparelho estatal. Primeiro porque os políticos eles podem exigir a flexibilização em nome aí de talvez de um patrimonialismo, de um clientelismo, ou até mesmo em nome de alguma amizade, entendeu? Pode exigir essa flexibilização e os funcionários públicos podem não aceitar e exigir uma correta aplicação dos trâmites legais para o funcionamento da máquina pública. O conflito entre esses dois grupos pode tornar o Estado inoperante e ineficiente. Mas o contrário também é verdadeiro, viu, pessoal? O contrário também é verdadeiro. O excesso de aproximação demais pode gerar a questão do patrimonialismo que foi aí, né, proposto pelo Weber. É uma situação tão ou mais temerosa que a anterior. É a aproximação entre os funcionários públicos e os políticos, porque essa aproximação pode desvirtuar as funções do Estado democrático. O patrimonialismo é uma herança do período colonial. É usar a máquina pública para tratar de interesses particulares. E para coibir tais práticas e preservar a democracia, é necessário uma sociedade civil vigilante e atuante que se contrapõe ao peso da burocracia. Na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre o que é a sociedade civil, ou seja, aquele grupo de pessoas que se organizam, né, que criam aí sindicatos, entidades religiosas, como as pastorais, né, como os Rotaries, os Lions e assim por diante. Essa sociedade ela cobra do Estado uma medida para manter o direito da população, ou manter o direito de determinada parcela da população. Então a sociedade civil ela se torna fundamental para contrapor esse peso da burocracia. Bem, pessoal, é isso aí, né? Mais uma aula que nós conseguimos terminar. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça aí de comentar o vídeo, de fazer o resumo, fazer as atividades e me mandar assim que terminar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.